O texto bíblico declara que agora ele vai ficar escondido. Mas tem um detalhe importante: quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus acha, ninguém esconde. Quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus acha, tá para nascer quem esconde. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tomai o vosso assento, por gentileza. Abra a vossa Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Que Deus os abençoe de uma maneira especial. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Quem encontrou o texto referido, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Se os músicos quiserem nos acompanhar, fica à vontade, vai ser bênção pura. Diz o texto bíblico: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Repita comigo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quando abrimos a nossa Bíblia, queridos irmãos, o período neotestamentário, este é o Novo Testamento, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, na Grécia Antiga. Nós somos sabedores que na era do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, essa cidade tinha, por certo, cerca de 800 mil habitantes, entre eles livres, homens livres e judeus, que era conhecida também como a capital da Grécia Romana da época. Somos sabedores que a cidade de Corinto ficava a cerca de 73 quilômetros a noroeste da cidade de Atenas. Cidade esta também considerada e conhecida pela sua idolatria predominante na cultura grega, dentro da sua mitologia. Mas quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que a igreja de Corinto é considerada como uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento, tendo por certo todos os dons espirituais previsto e prefigurado nas Escrituras Sagradas através do apóstolo Paulo. Para que você possamos compreender o texto, é necessário analisarmos o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve esta carta é considerado como apóstolo dos gentios, aquele que simplesmente se manifestou através da graça que o encontrou no caminho de Damasco. A Bíblia declara que nesse período o Senhor Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vai descer agora na pessoa de Jesus Cristo. No caminho de Damasco, encontra um homem chamado Saulo. O cognato no hebraico para Saulo é Shaul, que significa exaltado, aquele que se exalta. O texto bíblico declara que ele cai, não se sabe se é de um cavalo, de um jumento ou de uma carruagem. Mas o texto bíblico declara que Saulo cai por causa do resplendor que o cerca. E ouve-se uma voz no meio daquele clarão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O texto bíblico declara que Saulo vai intercalar a voz dizendo: Senhor, quem tu és? E a pergunta imediata e a resposta também: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. O texto bíblico declara, para você dar glória a Deus com vontade, que nesse período, você sabe a história melhor do que eu, que Saulo perseguia a igreja do século I da era cristã, período ainda apostólico do ano 30 anos 100 depois de Cristo. A Bíblia declara que nesse período o Senhor Jesus se manifesta comprando a briga da igreja, porque quem mexe com a noiva mexe com o noivo. O texto bíblico declara que nesse período o Senhor Jesus Cristo compra agora a briga da igreja. E alguém vai gritar por aí dizendo que Miguel está na casa, que Gabriel está na casa, que o arcanjo vai descer para a guerra da igreja. Mas eu tenho uma palavra do céu para quem trouxe glória a Deus à boca. Quem sabe nesse dia alguém se levantou e disse: lá no céu
Eu vou descer para comprar a briga da igreja. Quem sabe Miguel se posicionou com a sua espada flamejante. Quem sabe Gabriel se posicionou. Algum dos anjos, querubins ou serafins. Mas nesse período se levanta alguém que está à destra do trono do Deus Pai. E se levanta e diz: agora quem é que vai comprar a briga da minha igreja? Sou eu mesmo. E desce agora na terra de Damasco o próprio Jesus em forma gloriosa. E pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque aquele que persegue esta igreja, persegue o dono dessa igreja. Quem é o dono? Jesus de Nazaré. Pastor Aleph, eu não entendi. Vai entender agora, para você dar glória a Deus com vontade. Se prepare, porque o céu me trouxe aqui para dizer para dois crentes. O primeiro sou eu. Cadê o segundo? Deixa eu ver. Se prepare, porque quem vai descer para guerrear esta guerra não vai ser Miguel, não vai ser Gabriel, não vai ser o serafim, não vai ser querubim, não vai ser anjos ministradores. Quem é que vai descer para guerrear, pastor? É Jesus de Nazaré. Eu vou repetir, porque as irmãs estão animadas. Oh glória, é Jesus de Nazaré. Aladargo Ramácia. A raiva do diabo é essa, é que no caminho de Damasco Deus vai mostrar quem é e quem não é, quem está e quem não está, quem pode e quem não pode, porque ele desce para comprar a briga da igreja. Para quem trouxe adoração na boca, aos Romanos capítulo 8, versículo de número 33, o apóstolo Paulo declara: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Para melhorar o glória a Deus, Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. A palavra para alguém é essa sobre a tua vida. Livro de Números, Sefer Bemidbar, livro de Números 23, não vale adivinhação contra Israel, nem encantamento contra Jacó, porque a palavra que ele falou vai se cumprir para a glória dele. O céu manda dizer para alguém aqui: a batalha está travada, a guerra está travada, mas a palavra é essa. Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Oh glória, oh terra cia. A raiva do diabo é essa, sabe por quê? Quem vai descer hoje para comprar a tua briga é Jesus de Nazaré. O texto bíblico declara que agora ele vai ficar escondido. Mas tem um detalhe importante: quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus acha, ninguém esconde. Quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus acha, tá para nascer quem esconde. O texto bíblico declara que nesse período, Paulo agora vai aprender com o Senhor. Paulo é considerado como um homem de três mundos na cultura grega, cultura judaica e cultura romana. Tem simplesmente possuidor de dupla cidadania, hebreu de hebreus, natural da tribo de Benjamim. A Bíblia declara que ele vai escrever cerca de 3 epístolas. Apenas a epístola aos Romanos, que é transcrita por Tércio de Icônio no ano 55 depois de Cristo. A Bíblia declara que nesse período Paulo agora, na sua viagem missionária, vai fazer agora a fundação da igreja, vai inaugurar a igreja de Corinto. E ele inaugura a igreja de Corinto conforme a vontade do Senhor, embasada na palavra. Pensa numa igreja pentecostal. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía os 9 dons. O texto bíblico declara que havia aqueles que tinham o dom da profecia, o dom da interpretação, variedade de línguas, dom de línguas estranhas, havia operação de maravilhas, havia a graça de Deus sobre a igreja de Corinto. A Bíblia declara que nesse período Paulo agora, na sua segunda carta, ele vai ter que agora exortar a igreja, dizendo que a glória não é deles, mas a glória é daquele que os chamou. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, senão de Deus, porque tudo é dele, o passo é dele, as ovelhas é dele, a sua adoração é dele, seu casamento é dele, a sua casa é dele, sua família é dele, os dons é dele, o ar que você respira é dele, é tudo dele. Aos Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente.